Olá! Hoje eu quero estudar com você rapidamente o finalzinho do verso 15 de Josué, capítulo 24. Josué fala essas palavras: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o que nós vemos muitas vezes é esse verso sendo usado como uma espécie de mantra, como uma espécie de oração a ser feita, repetida, 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 até que ela se torne realidade. A gente muitas vezes vê esse verso em quadros na parede, na porta das casas das pessoas, no adesivo do carro. Mas será que esse verso é uma promessa de Deus? Será que esse verso é algo que deve ser repetido e orado, orado, orado até que ele se torne realidade? Quero convidar você a ler comigo o verso 14 e o verso 15 de Josué 24 para que a gente entenda em que contexto esse verso foi falado. Vamos lá? Versículo 14 diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É nesse contexto que Josué fala essas palavras. O que acontece é que no capítulo 23 e 24, Josué começa a contar ao povo, ele estava no final da sua vida, ele começa a lembrar ao povo todos os feitos do Senhor. Desde Abraão, tudo o que aconteceu quando eles foram para o Egito, como Deus os livrou com mão forte, como Deus os livrou dos egípcios no mar, como Deus deu a eles vitória, deu a eles uma terra boa. E depois Josué começa a exortar o povo a não abandonar a aliança com o Senhor, porque Deus havia prometido abençoá-los abundantemente se eles mantivessem a aliança. E Josué sabia da tendência que aquele povo tinha em abandonar o Senhor, trocar o Senhor pelos deuses daquela terra. Então é nesse contexto que ele diz: se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que ele fez aqui, queridos, não foi reivindicar do Senhor uma promessa sobre a sua casa. Deus já havia feito uma aliança. Do ponto de vista do Senhor, do lado do Senhor dessa aliança, tudo já havia sido feito. As palavras que o Senhor disse, aquilo que ele havia prometido, ele cumpriria. Ele sempre cumpriu. Ele nunca abandonou o seu povo. Porém, o que Josué fala aqui é da inconstância do povo em manter a aliança com o Senhor. E esse posicionamento que ele toma, quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é a despeito daqueles que o cercavam. E isso é uma grande lição para nós hoje. Essas palavras, elas não podem ser vazias na nossa boca. Elas não podem simplesmente enfeitar as paredes das nossas casas. Elas não podem simplesmente enfeitar o carro. Essas palavras têm que nortear a forma como nós vivemos, tanto dentro das nossas casas quanto fora, tanto dentro da igreja quanto fora. Essas palavras devem nortear as nossas decisões como indivíduo e como família. Essas palavras devem nos trazer uma seriedade e um temor para agir hoje, mas também para colher no futuro. Sabe, queridos, o Senhor trabalha conosco no hoje. Se eu quero colher as bênçãos de Deus sobre a minha casa, sobre a minha descendência, sobre a minha vida lá na frente, eu preciso me posicionar, porque sobre as nossas vidas há uma promessa, sobre a minha vida, sobre a sua vida há um favor, há uma aliança que foi feita lá na cruz e não pode ser quebrada, mas nós não podemos abandonar o Senhor. Então, muito mais do que orar essas palavras, eu e minha casa serviremos ao Senhor, que nós possamos pensar nas atitudes que temos tomado, na forma como temos vivido como família, na forma como temos vivido como indivíduos, no testemunho que temos dado para os de fora e para os de dentro da nossa casa, na forma como temos vivido como igreja. Sim, o Senhor requer de nós uma vida de igreja, uma vida saudável de igreja, uma comunhão saudável com os irmãos e um bom testemunho para os de fora. Como é que temos conduzido a nossa vida com relação a essas palavras? Será que esse posicionamento é o nosso posicionamento em todos os dias?
Será que esse posicionamento pode ser o nosso posicionamento somente aos domingos? Somente quando estamos diante dos irmãos da igreja? Será que nossos filhos, ao ler essas palavras, vão concordar que esse é o nosso posicionamento? Queridos, sempre há tempo, ainda há tempo de corrigir a rota, de colocar em ordem a nossa casa, de colocar em ordem a nossa vida e esperar do Senhor o cumprimento de todas as suas promessas. Mas quanto a essas palavras aqui, somos nós que temos que nos mexer. Somos nós que temos que tomar esse posicionamento, decidir por eles hoje e não abandonar a aliança que o Senhor tem conosco. Amém? Que essas não sejam palavras de condenação para você, mas que sejam palavras de encorajamento, que ainda é tempo de se posicionar ou de se reposicionar, se colocar debaixo do favor de Deus e contar com Ele para abençoar a sua vida, a sua casa e a sua descendência. Amém? O Senhor te abençoe.